Então você decidiu que ia ganhar massa muscular, aumentou as calorias da dieta, ou só possível ganhar gordura abdominal? Isso é extremamente comum. Meu nome é Matheus Candelô, eu sou nutricionista e treinador, e nesse vídeo eu vou te falar como ganhar massa muscular sem aumentar o seu percentual de gordura. O primeiro passo dentro desse processo é o seu percentual de gordura inicial. Então é fundamental que seja o percentual de gordura mais baixo. Quando a gente fala de homens, cerca de 10, 12% ou menos, e no caso de mulheres, 16, 18% ou menos. Caso contrário, à medida que você for aumentando as calorias, por mais que você ganhe massa muscular, você vai ganhar também gordura de forma importante. E é fundamental a gente conseguir fazer uma avaliação física adequada para conseguir identificar o seu percentual de gordura. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui no consultório querendo ver mais músculo, querendo ver mais definição muscular e acham que elas precisam hipertrofiar para isso. Mas muitas vezes, na verdade, o que ela precisa é reduzir o percentual para conseguir ver mais ali volume muscular, mais definição, para depois entrar numa fase de hipertrofia propriamente dita. Então, saber o seu percentual de gordura antes de entrar em fase de hipertrofia é fundamental para que você tenha os resultados desejados e não que você ganhe massa muscular, mas gordura também de forma desordenada, o que visualmente muitas vezes não fica bacana. O segundo ponto de atenção é em relação ao exercício aeróbio. Muita gente pensa que na fase de hipertrofia não precisa do aeróbio, mas na verdade ele é fundamental. Porque o que acontece? Quando a gente fala de hipertrofia, naturalmente a gente fala de criar um superávit calórico da dieta. Ou seja, o seu consumo de energia vai estar maior do que o seu gasto. E naturalmente, quando a gente tem essa diferença, uma proporção dessas calorias tendem a se acumular como gordura. E se a gente não tem o exercício aeróbio, o que vai acontecer é que sua insulina fica desregulada. E quanto maior a sua insulina, maior a proporção de gordura que você tem de acumular. Então você manter o exercício aeróbio na fase de hipertrofia ajuda a manter a sua insulina sob controle e melhora essa proporção em relação a você conseguir ganhar mais massa muscular do que gordura. Outro ponto fundamental é em relação à sua saúde cardiovascular. Então é muito comum quando a gente fala, por exemplo, de exercícios um pouco mais complexos, como levantamento de terra, leg press, agachamento, que a gente acaba fatigando primeiro aqui o cardiovascular, o coração. Então você interrompe o exercício porque você ficou muito eufórico e não porque o músculo-alvo em si fatigou. Então a gente conseguindo manter também um condicionamento cardiovascular adequado é fundamental para você conseguir extrair o máximo do treino de musculação e conseguir otimizar ao máximo o estímulo para a hipertrofia. O quarto ponto é você não ter pressa. O processo de hipertrofia por si só, ele é um pouco mais lento e construir massa muscular de forma duradoura é algo que demora. E muitas vezes não vai ser um bulking em que você vai conseguir criar um volume muscular esperado. Então ter esse alinhamento de expectativa é fundamental para você não se frustrar. E é importante saber ali que o processo de ganho de massa muscular pode demorar 3, 4, 6 meses, em alguns casos até 1 ano. E apesar de ser importante existir um aumento de calorias junto com o aumento de volume de treino, é sempre importante frisar que esse aumento precisa ser gradual. Porque se você faz um aumento de forma muito abrupta, o que vai acontecer é que naturalmente você vai acumular uma proporção maior de gordura do que de massa muscular. Então não existe essa correlação entre necessariamente você ingerir mais calorias, necessariamente você ganhar mais massa muscular. Não é assim que funciona. Então aumento sempre gradual, quando o peso estagnar ou quando o físico parar de responder, ou então quando você vê que não está conseguindo sustentar aquele volume de treino, e aí pode ser que ajudar as calorias também seja bem-vindo nesse sentido. O próximo ponto é a periodização adequada de treino. Nenhuma pessoa consegue ficar treinando extremamente pesado durante 3, 4, 6 meses de forma contínua. Então o seu treino precisa estar programado respeitando cada um desses períodos e conversando também com a sua dieta. Então em períodos onde o volume de treino estiver um pouco mais baixo, o contexto calórico da dieta tem que estar adequado. Numa fase de choque, por exemplo, onde volume e intensidade de treino tendem a estar maiores, o aporte calórico da dieta também precisa acompanhar. Então essa periodização do treino, alinhada à dieta, acompanhando as variações ali de volume e intensidade, é fundamental para você conseguir extrair o máximo do seu processo de hipertrofia e conseguir construir o máximo de força e volume muscular.
saber quando parar também é fundamental. Da mesma forma que é importante tu ter um percentual de gordura baixo para iniciar a fase de hipertrofia, quando esse percentual começa a sair de controle, que seria na casa de 14%, 15% no caso dos homens e cerca de 20%, 22% no caso das mulheres, esse é o indicativo que seria melhor parar o processo de hipertrofia. Porque a partir desse momento, apesar de existir um aumento de volume corporal de uma forma geral, a proporção de acúmulo de gordura tende a ser muito maior por conta daquele aspecto da insulina e nesse sentido acaba não sendo mais produtivo. Então, quando aumenta muito o percentual, ideal dar uma parada, fazer um déficit calórico, dar uma limpada no físico, ajustar o treino para depois voltar novamente para a fase de hipertrofia. Se você curtiu esse vídeo, se essas dicas te ajudaram, se inscreva no canal, liga o sininho, clica no botão de gostei e me segue lá no Instagram, @MatheusCandelô. Um abraço e até a próxima.